Oi pessoal, tudo bom com vocês? Doutora Luciana Monteiro aqui de novo, falando sobre cumprimento de sentença judicial e hoje sobre um desdobramento do vídeo anterior que você tenho certeza que assistiu. Você viu que eu coloquei o que é cumprimento de sentença judicial definitivo e agora a gente vai falar sobre o passo a passo desse cumprimento definitivo de sentença. Fica comigo até o final do vídeo. E, enquanto isso, você curte, compartilhe o conhecimento, inscreva-se no nosso canal para você receber toda semana um conteúdo novo, tirando as suas dúvidas. Fica comigo até o final, você vai saber direitinho o passo a passo do cumprimento da sentença judicial em definitivo, tá bom? Olá, pessoal! Vamos saber um pouco mais do cumprimento de sentença em definitivo? Lembra que eu falei no vídeo anterior que não é um banco 24 horas, que cumpre-se rapidinho e tem algumas fases para cumprir? Isso! E hoje a gente vai esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, um desdobramento. É só para o vídeo não ficar muito longo e você acabar perdendo o interesse. Então, eu dividi em fases, tá bom? Vamos lá? Toda sentença, dependendo do que você pediu, ou ela vai ser cumprida rapidinho, ou ela vai ter etapas. Se for por uma obrigação de fazer, rapidinho vai ser cumprida. Por quê? Porque o cumprimento da sentença agora, que é a última fase do processo, vai depender de algumas fases. E quais são essas fases que tanto a doutora fala? A primeira de tudo é o seu advogado requerer. Ué, doutora? Mas o juiz já não mandou? Sim, ele mandou, mas o processo só anda depois que alguma parte se posiciona. E nesse caso, se a sentença foi favorável, o advogado que ganhou, ele tem que requerer, ou seja, provocar o juiz, vamos cutucar o juiz para ele falar sobre o assunto, para ele determinar. Não basta ter a sentença transitada em julgado em seu favor. Você tem que requerer, tem que provocar. Senão, o judiciário fica estático, não faz nada. Então, ele nessa fase última do processo, que é execução definitiva da sentença, onde vai liquidar realmente o seu processo, primeiro de tudo, é o seu advogado requerer o cumprimento daquela sentença. Esse é essencial. Então, se foi uma obrigação de fazer, ele vai pedir que o juízo intime a outra parte para que venha cumprir a determinação da sentença judicial que o senhor mandou. Se, por um acaso, o juízo só mandou você fazer, ou, no caso, vamos supor, você foi cobrado de uma dívida que você não deve, e seu nome foi parar lá no SPC e Serasa. E a sentença do juiz, um pedaço da sentença diz que retire o nome da pessoa, do autor do SPC e Serasa. Ok? Então, o que vai acontecer? A determinação é que seja retirado o seu nome do SPC e Serasa. Isso é o quê? Uma obrigação de fazer. Então, quando tem uma obrigação de fazer, o advogado vai pedir o juízo e o juiz vai falar: venha em 24 horas ou 48 horas o documento comprovando que foi retirado realmente o nome do autor do SPC e Serasa. A outra parte é obrigada a fazer isso porque houve uma sentença definitiva, onde determinou em execução, que é o cumprimento da sentença, né, que vai executar a sentença que você ganhou, ele vai ter que cumprir, tá bom? Então, essa é uma determinação. E que foi o primeiro passo, seu advogado que pediu, e a outra parte tem que cumprir, ok? Se na sentença está escrito assim: defiro o pagamento de danos morais com juros e correção a partir da data desta sentença.
Aí, o que o advogado vai ter que fazer? Ele vai ter que pedir o cumprimento dessa sentença e vai ter que botar uma planilha de cálculos, onde ele vai atualizar. Se foi na sentença, tiver assim, juros e mora a partir do dano e a multa, correção monetária a partir da sentença. Então, o processo vai para liquidação. Isso mesmo, liquidação. O que é a liquidação? Nada mais é do que os cálculos, entendeu? Então, o seu advogado vai mandar fazer os cálculos e vai colocar nos autos. Então, são fases. Uma fase para ele determinando que se cumpra a obrigação de fazer, a outra fase é ele determinando a liquidação, ou seja, apresentar os cálculos direitinho conforme foi demonstrado ou estipulado na sentença, e a última fase, que é a intimação para o executado cumprir definitivamente a sentença. E ali ele vai determinar a multa e tal. Ah, mas ele não pagou. Aí tem uma outra fase, que é a fase da penhora. Ah, mas não achou bens. Aí tem uma outra fase, que é a fase de procurar bens para pagamento. Por isso que a execução ela é um pouco mais longa e às vezes o cumprimento da sentença definitiva também demora um pouco, porque é uma outra fase do processo. Uma fase é de reconhecimento do seu direito, joinha. E a outra fase é o cumprimento da sentença efetivamente. Tem processos que é mais fácil e tem processos que são mais difíceis, mas todos terão um cumprimento definitivo da sentença. Nem que seja negativo, no caso do devedor sumir, desaparecer e não ter bens nenhum para nem sequer fazer chá, né? Não conseguir fazer a execução nem penhorando os bens da pessoa porque ela não tem bens. Aí você ganhou, mas não levou. Mas o processo precisa dessas fases, tá bom? Bom, tenho certeza que esclareci bastante coisa aí para vocês. Além de você saber o que é o cumprimento definitivo da sentença, agora você também sabe que o cumprimento definitivo da sentença tem fases. E essas fases são essas que eu citei aí nesse vídeo para vocês, certo? Então, ó, eu sei que esse conhecimento foi importante para você e tem muita gente que tem dúvida também. Então, vê aí o meu puxão de orelha. Compartilha o seu conhecimento, porque conhecimento não foi para ser guardado, foi feito para ser compartilhado, tá? Fica no nosso canal, se inscreve, ative o sininho, mande para os seus amigos e colegas esse vídeo, porque eu sei que ele é importante. Divulga o conhecimento e fica aqui com a gente, porque eu trato do direito de uma forma bem clara. Não é para os colegas de direito, porque eles já sabem, mas para os estudantes, para as pessoas que são leigas, pararem com esse negócio. Ah, eu sou leigo, não sei. Sabe sim, tem o nosso canal aqui que vai explicar tudo direitinho. Você pode não saber de fazer o processo, mas entender o que você está pedindo e qual é a fase que está ocorrendo o processo. Você não vai ter mais desculpa porque você é o nosso seguidor. Não esquece do nosso Happy Hour Jurídico toda sexta-feira, de 17 às 19 horas, lá na Rádio Atrevida. Você vai adorar. Vou deixar o endereço nas inscrições da Rádio Atrevida e as nossas redes sociais também. Siga a nossa hashtag Happy Hour Jurídico, que você também vai saber direitinho tudo que a gente fala lá no programa e pode até dar sugestão de pauta. Assim como aqui, deixa o seu comentário, a sua dúvida, que pode virar um vídeo, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.